Estamos no problema 71. Aqui diz qual é o valor de x no triângulo abaixo. Ok, podemos só usar o teorema de Pitágoras aqui. Se esses dois lados são iguais, então esses dois ângulos de base serão os mesmos. E se esses ângulos de base são iguais, então isso é Bom, se isso é 90, então há 90 graus para dividirmos entre esses dois ângulos. Eles têm que ser 45 porque são iguais. Isso é 45, 45 e 90. E se ainda não fez, eventualmente poderá memorizar como os lados de um triângulo 45, 45, 90 se relacionam com a hipotenusa, mas não tem que memorizar, pode provar aqui. Às vezes é mais rápido em testes padronizados e coisas assim. O que Pitágoras nos diz? Nos diz que este lado ao quadrado, vamos dizer x ao quadrado, mais esse lado ao quadrado, mais x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado, que é 100. Temos um 2x ao quadrado, é igual a 100. X ao quadrado é igual a 50. Se a gente dividir os dois lados por 2. Então, qual o resultado disso? Podemos dizer x é igual a raiz quadrada de 50. Podemos fazer alguma coisa aqui para simplificar? Vamos pensar. Claro. 50 é 25 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Opção B. Problema 72. Problema 72. Qual é o valor de x em centímetro? Tá legal. Alguns problemas atrás a gente viu um triângulo com ângulos de 30, 60 e 90. Esse é outro. 30 graus, 90 graus, eles têm que somar 180. Esse é igual a 60 graus. Fiz aquele desenho grande e complicado que revirei e tudo mais. Acho que é uma boa hora para memorizar esses lados de um triângulo 30, 60, 90, porque isso é uma coisa que tem que saber na vida. É surpreendentemente útil, especialmente quando começa a fazer testes padronizados ou trigonometria. Vou te dar a regra geral. Deixa eu desenhar outro aqui. Digamos que esse é outro triângulo de 30, 60 e 90. Aqui, claramente, é a hipotenusa, aqui em cima. Eu chamo isso de lado de 30 graus, oposto ao ângulo de 30 graus, ou é o lado mais curto. A regra geral é, se esse lado aqui é x, a hipotenusa vai ser 2x. Vimos isso naquele vídeo anterior. Na verdade, pode usar o teorema de Pitágoras aqui para resolver esse último lado. Só precisa memorizar que a hipotenusa é 2 vezes o lado mais curto. Nesse caso, qual é o lado mais curto? É o oposto ao lado de 30 graus, então é 7. A hipotenusa seria 2 vezes isso, que é 14. E você pode usar o teorema de Pitágoras para achar o x agora. Ou pode só memorizar que o lado médio, eu acho que pode dizer, ou o lado longo, que não é a hipotenusa, ou o lado de 60 graus, o lado oposto ao ângulo de 60 graus, é igual a raiz quadrada de 3 vezes o lado curto. Nesse caso, x é a raiz quadrada de 3 vezes 7. X é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 3. Não confiem somente na minha palavra. Você poderia confiar que isso é o dobro disso. Provamos isso alguns vídeos atrás, mas você pode fazer o teorema de Pitágoras aqui. Pode dizer que 7 ao quadrado, que é 49, mais x ao quadrado, vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. 14 ao quadrado dá 196, certo? Subtrai a 49 dos dois lados. Tem x ao quadrado é igual a 196 menos 50. Seria 157. Está correto isso? Deixa eu ter certeza. 14 vezes 14, 4 vezes 4 é 16, 56, 140, certo. 196. E se for subtrair 49 disso, isso é um 8, isso é 16, temos um 7. Desculpa, 147. Ainda bem que eu chequei isso, hein? 147, certo? Então, x é igual a raiz quadrada de 147. 147 é 49 vezes 3. É igual a raiz quadrada de 49 vezes 3. Bom, isso é igual a raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 3. Que é igual a 7
vezes a raiz de 3, que é o que temos. Mas pode ser mais fácil só memorizar que o lado oposto ao ângulo de 60 graus será a raiz quadrada de 3 vezes o lado curto, e o lado curto vai ser metade da hipotenusa. Enfim, quanto mais prático, mais vai fazer sentido. Beleza, um quadrado está circunscrito a um círculo. Qual é a razão entre o círculo e a área do quadrado? O quadrado está circunscrito ao círculo. Vou desenhar o círculo e o quadrado. Bom, se esse é meu círculo, e se quero desenhar um quadrado, vamos ver se eu consigo. Não é o que eu queria fazer. Queria desenhar um quadrado sólido. Isso é... Vejamos se consigo desenhar sem apertar o Shift. E acho que está perto bastante. Sabemos que o quadrado está do lado de fora porque está circunscrito ao círculo. Está circunscrito ao círculo. Qual é a razão entre a área do círculo e a área do quadrado? Digamos que isso é o centro do círculo aqui. Esse é o raio. Vamos chamar de R. Qual vai ser a área do quadrado? Se esse é o raio, esse também é o raio. Então, um lado desse quadrado aqui em cima vai ser 2R. Então, isso também vai ser 2R. É um quadrado, os lados são iguais. Eles querem saber a razão entre a área do círculo e a área do quadrado. A área do quadrado é 2R vezes 2R, que é 4R ao quadrado. A área do círculo é πr ao quadrado. Você deve ter aprendido a fórmula da área do círculo. Divida o numerador e o denominador por r ao quadrado. Fica com π sobre 4. Π sobre 4. Essa é a opção D. Problema 74. No círculo abaixo, AB e CD são cordas com intersecção no ponto E. Beleza. Se AE é igual a 5, vou escolher outra cor. BE é igual a 12. 12. CE é igual a 6. CE é igual a 6. Qual é o valor de DE? Qual é o valor de DE? Vamos chamar de X. Agora vou provar isso aqui, só para economia de tempo. Mas tem uma propriedade legal de cordas em um círculo. Se eu tenho duas cordas se cruzando dentro de um círculo, formam dois segmentos em cada corda, e quando os multiplica um vezes o outro, os resultados são sempre iguais. Nesse caso, 5 vezes 12. Deixa eu escrever os dois segmentos da corda AB. Então, 5 vezes 12, isso vai ser igual a esses dois segmentos multiplicados um pelo outro. E vou fazer em outra cor. Isso vai ser igual a x vezes 6. Então, você tem 60 igual a 6x. Divida ambos por 6, tem x igual a 10. E essa é a opção C. Pode ser uma coisa divertida para pensar depois desse vídeo o porquê disso acontecer. Talvez você queira brincar com cordas e provar para você mesmo que esse é sempre o caso, pelo menos que faz uma intuição para você. Faz sentido. 75. RB é tangente a um círculo no ponto B. Tangente significa que só toca o círculo em um único ponto, no caso, no ponto B, e é perpendicular ao raio nesse ponto. Esse é o raio, AB. O centro é em A. Esse é o raio. E a tangente no ponto B. Então, é perpendicular ao raio nesse ponto. BD é o diâmetro. Tudo bem? Bom, A é o centro, então é meio óbvio. Eles querem saber qual é a medida do ângulo CBR. Eles querem saber a que valor esse ângulo é igual. Bom, eu meio que fiz isso sem querer. Sabemos que quando uma reta é tangente de um círculo em um ponto, ela é perpendicular ao raio nesse ponto. Esse ângulo todo é 90 graus. O ângulo que estamos tentando achar, vamos chamar de x. É o complemento de 25, certo? X mais 25 é igual a 90. Subtraia 25 dos dois lados, x é igual a 65 graus. E essa é a opção B.
Tá legal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!